tropecei em mim mesmo, e aí me taquei na quina do armário. Aí machucou. Pense, vai dar certo. Beleza, tô começando a gravar. E Fernando, manda mensagem no grupo, cara, dizendo que a aula começou, porque quando eu começar a aula mesmo, apresentar, né, fica difícil aceitar a galera, sabe? Aí se der para tu mandar mensagem, eu agradeço. A Maria Clara tá assim também, né, Maria Clara? É uma complicação para nossa vida. Não sei. Geralmente, quem é filho mais novo tem esses problemas, né? Esses problemas de desastre, esse problema de não fazer as coisas tão perfeitamente bem como os mais velhos, né? Os mais novos têm mil outras características, né? São geralmente os mais engraçados, são geralmente os que mais têm amigo, que a galera mais gosta, são geralmente os mais lindos. Eu li uma vez um livro, né? Que é o irmão mais velho, do meio e o mais novo. Esse livro é super legal, que ele fala da diferença, né, de criação, de nascimento das pessoas. Achei super legal o livro e realmente bate muita coisa. Porque lá em casa é uma escadinha. Eu sou mais novo, a minha irmã é quase 2 anos mais velha que eu, meu irmão quase 3 anos mais velho. E aí é super legal, porque dá para você ver bem direitinho as características de um do outro. O do meio, né, ele é o mais esquisito, digamos assim. Não sei se tem aí o do meio. É o mais incompreendido, não é o mais esquisito, é o mais incompreendido. Comédias é sexta, né? Coisa boa, coisa boa. Ai. Galera, eu tô esperando aqui para começar a aula, porque tem 28 pessoas agora, eu não sei quantos alunos são, não sei se são 55. Aí só porque eu vou começar a apresentar, né? Aí eu não consigo aceitar. Vamos dar um tempinho aí para quem tá atrasado, hoje é sexta, dia já a gente tá um pouquinho mais lento mesmo. Muito embora do aula eu sempre quando eu trabalhei muito, né? Domingo a domingo. Mas sexta-noite foi sempre um dia que eu nunca quis trabalhar. Aí faz 1 ano e meio, faz 3 semestres que eu tô dando aula no AB da noite. Nossa Senhora. Eu gosto, mas não gosto, porque meio que eu sinto que perco a minha sexta toda, entendeu? Se eu quiser viajar, se eu quiser fazer qualquer coisa, sim, fica mais complicado, né? Fica mais limitado. Sim, e aí, vocês vão conversar comigo hoje ou não? Quem vai puxar assuntos, saber se está bem, se está existindo, se está sobrevivendo, como é que está o curso de direito. Porque eu estou notando que vocês estão tudo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Quer férias? Já, Luana? Tu quer férias, mulher? A Luana deve estar de ressaca do terceiro ano, né, Luana? Terceiro ano realmente não é muito bom, não. Aí a Luana já quer férias. Aí o Francisco está perguntando se eu estou bem, estou ótimo, sempre lindo, graças a Deus. A Laura disse que está sobrevivendo. Obrigado por perguntar, Francisco Neto. Aí o Fernando já mandou no grupo que a aula já começou. Show. Para eles entrarem. Show. Valeu, Fernando. Então, peraí, deixa eu ver que horas são. Turma, geralmente eu espero 5 minutos. Já passou, foram 7 minutos. Para eu começar. Tá um calombo aqui. Ai, Jesus. Deixa eu ver. Se alguém estiver falando, me avisa, porque eu coloquei o meu som no mudo. Porque eu não suporto mais esse barulho do Google quando alguém entra. Pipi, eu não aguento mais. Aí, professor, a história do Chester no Natal foi top. E ali foi a segunda temporada, o povo adora. Só besteira, né? A Unifor sempre dá um Chester, né, pra gente. Aí eu vou cozinhar o Chester, só que eu passo 2 dias cozinhando o Chester, né? 2 dias para o Chester ficar pronto. Então, primeiro eu saio com Chester, eu vou almoçar com Chester, aí eu bebo com Chester, aí eu vou fazer compras com Chester, eu faço massagem no Chester. Minha vida gira em torno desse Chester. Durante 2 dias é um barato. Aí o povo adora. Toda vida que alguém me encontra é perguntando desse Chester. E aí, cadê o Chester? Cadê o Chester? Porque às vezes as pessoas não acompanham só o começo, né? E depois eu vou postar. Ninguém é obrigado a ficar no Instagram o tempo todo. Aí, e aí, terminou o Chester? Terminou. Você não viu, não, lá a conclusão da história? A descida até uma asa, o Chester perdeu. Caiu a asa. Que trabalha aqui em casa. Antes de ficar pronto. Só besteira, meu Deus. Só besteira. Eu acho que eu ainda estou frouxo de rir da aula de ontem de filosofia. Pessoal, ontem eu passei o dia rindo. Foi muito bom. Um aluno do CD Manhã, não sei se ele está aqui, a gente falando de senso comum, né? Aí ele falando que toda vida
que toda vida que as amigas dele vão na casa dele, ele vai varrendo o pé das meninas. Por quê? Para elas não casarem. Aí teve do Zeca Pagodinho, teve dos deuses, né? A, como é o nome, meu Deus? A Marília Mendonça, a Anitta, Wesley Safadão. Aí o poder da Marília Mendonça era pelos poderes dos cornos. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí, com o pessoal da noite, se eu tô só lembrando, eu passo o tempo para lembrar e rir de vocês, pessoal. Ontem quase eu não consigo dormir de rir da besteira. Aí uma menina da noite, a gente falando do senso comum, de colocar. Aí uma menina falou, né? Não, para afastar a visita, eu coloco a vassoura emborcada. Aí eu disse, não, o que eu saiba é para afastar a visita ir embora, você coloca uma vassoura atrás da porta. Aí a menina, agora pronto, vou morrer de fazer isso toda a vida. Por quê? Porque eu só recebo visita olhuda, bicuda, que vem para minha casa para saber o que eu quero, o que eu tenho, o que eu como, ainda pede as coisas emprestadas e não devolve. Aí eu fico pensando, como é que a pessoa que tu sabe que vai para tua casa só para olhar o que tu tem, o que é que tu deixa de ter, só para olhar o que é que tu come, como é que ela entra na tua casa, né? E para mim é uma situação meio cômica, porque a casa da gente é intimidade, né? A menina recebe um monte de visita que ela não quer receber. Aí ela diz que vai botar uma vassoura tirada da porta. Muito bom, pessoal. O povo criativo. Tá bom, tá bom, tá bom. Já esperei demais. Vamos começar a nossa linha. Pegaram aí o material, turma, a gente vai continuar. Vai ser a nota de aula 2. E depois a gente vai terminar os slides da querida professora Mary. Eu continuo com vocês, tá, pessoal? Essa semana. Peço desculpas por isso, inclusive. E também na próxima semana, eu não sei ainda se eu continuo com vocês ou se a professora Mary já consegue voltar, tá bom? Aí eu falo pro Fernando, o Fernando avisa vocês. Eu digo, Fernando, pelo amor de Deus, avisa aí a galera que a aula vai começar. Turma, não, o computador travou um pouquinho, eu não tô conseguindo abrir o material. Eu já abri, pronto, achei um. Deixa eu achar o material da Mary aqui, que provavelmente a gente já fala do material da Mary. Celular. Peguem aí também, vão pegando. E aí, Deus quiser, hoje a gente termina a unidade 1. Pronto. Enquanto baixa aqui o material da Mary, tô travando, meu Deus. Pronto. Foi. Massa. Deu certo agora. Pronto. Eu vou começar a compartilhar minha tela, tá bom, turma? Boa. Show. Alguém querendo entrar. Pronto, mandou o material de novo. Valeu, Fernando. Obrigado, cara. Beleza. Se alguém entrar, turma, eu tô compartilhando minha tela, não vou ter como aceitar agora. Beleza? Aceito já. Vamos nessa. Beleza. Turma, então a gente está na nota de aula 2, né? Onde a gente está conversando sobre as divisões do direito, né? E na aula passada, na aula retrasada também, a gente falou um pouco sobre o direito positivo e o direito natural. O direito positivo, turma, é o direito que está positivado. Quando a gente fala alguma coisa está positivada, significa que ela está escrita. Então, nosso direito à vida, à liberdade, ao patrimônio, está positivado na Constituição. Significa que está escrito na Constituição. O direito a, se eu causar um dano e a você, eu ter a obrigação de reparar, está positivado no Código Civil. Ou seja, está escrito no Código Civil. Então, o direito positivo é aquele que está escrito. O direito positivo, daí surgiu uma corrente filosófica chamada positivismo jurídico. Se você ouvir falar em positivismo jurídico, ele é muito afeito às instituições militares, onde para eles você só tem direito se ele tiver positivado, se tiver escrito. Se o direito não tiver positivado, não tiver escrito, aí você não tem aquele direito. Isso é o direito positivo. Então, se não está escrito que existe, por exemplo, aquela questão, né, da entidade familiar, que existe casamento entre dois homens ou então duas mulheres, porque realmente não está escrito na lei, está escrito numa resolução do CNJ, mas foi depois. Mas se não está escrito, você não tem direito a ter casamento entre dois homens e duas mulheres, por exemplo. Então, o direito positivo, dele decorre o positivismo, que diz que os direitos são única e exclusivamente derivados da lei. Se não está positivado na lei, você não tem esse direito. Já, meio que contrário, né, o direito natural,
existe, meio contrário ao direito positivo, existe o direito natural. E o direito natural, turma, é uma corrente, né, que vai falar que a gente tem direitos que são nos dados pela natureza, só pela condição de estar vivo. É nos dado por Deus, pelos cosmos, pela própria natureza, mas a gente tem esse direito. Ah, mas não está positivado, não importa, a gente tem esses direitos. São direitos que decorrem da natureza. É óbvio que o direito positivo ele é muito inspirado no direito natural. Então, realmente, o legislador, quando ele vai positivar as leis, ele se inspira no direito natural. Mas a gente tem direitos naturais que não estão positivados, como, por exemplo, a história de casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, os 3 direitos naturais, como regra, é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E quando eu falo o direito à liberdade, é o de liberdade de você casar com quem você quiser, seja pessoa do sexo oposto ou não. Então, como o direito natural tem, por exemplo, a liberdade, nós temos liberdade de fazer as coisas, mesmo que isso não esteja positivado. Aqui no Brasil, a gente adota o pós-positivismo. A gente adota o que está escrito na lei, como regra, mas a gente admite que existem coisas, existem direitos nossos que não estão positivados, mas são decorrentes da natureza, são decorrentes dos direitos naturais. E por isso a gente vai ter sim esses direitos. Relembrado, pessoal, tudo bem o direito natural, o direito positivo? Sim, não, mais ou menos? Professor, nós podemos dizer que a maioria dos direitos naturais são cláusulas pétreas? Podemos, Luana, porque você foi muito inteligente na sua colocação. Você falou a maioria. Porque quando a gente fala todos, aprenda uma coisa, no direito, quase 100% das vezes vai ter exceção. Então, se você me perguntasse, professor, eu posso dizer que todos os direitos naturais são cláusulas pétreas? Aí eu já ia ficar reticente em te dizer que todos. Mas como você usou a maioria, e quais são os direitos naturais por excelência? Vida, liberdade e patrimônio, né? Que são, sim, cláusulas pétreas, né? São, sim, aquele núcleo da Constituição que não se pode ter proposta nem para diminuir e nem para abolir. Então, só se pode discutir uma cláusula pétrea se for para ampliar aquele direito. Então, por exemplo, se discute muito se a maioridade penal, que como vocês sabem é de 18 anos, se a maioridade penal pode reduzir para 16 ou para 14. Inclusive, tem várias propostas de emenda constitucional nesse sentido, de reduzir a maioridade penal de 18 para 14 anos. E aí tem muita gente que diz que, na verdade, isso é uma cláusula pétrea. Se a maioridade penal é uma cláusula pétrea, eu não posso discutir para diminuir. Eu só vou poder discutir para ampliar. Então, eu poderia ter uma proposta de emenda constitucional que passe de 18 para 21. Mas eu não posso reduzir esse direito. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tá, maior prazer. E aí, turma, então, revisado pela segunda vez, né, direito natural e positivo. Aí, na aula passada, meio que empacou no direito objetivo e subjetivo. Ah, eu achei tão engraçado, mas vai dar bom. Turma, direito objetivo e subjetivo são 2 formas diferentes de ver a mesma coisa. Então, você sabe que tem um direito, por exemplo, o direito positivo, né? Então, a Constituição diz que nós temos o direito à vida. O direito à vida, quando eu olho esse direito positivado sem colocar um sujeito, esse aí é o direito objetivo. Porque você está vendo aquele direito de maneira objetiva, ou seja, sem um sujeito. Só que quando você puxa esse direito para alguém e diz eu tenho direito à vida, você está puxando o sujeito, você vai usar esse sujeito, aí passa a ser o direito subjetivo. Então, certamente, na história de vocês, você já falou, ou já ouviu alguém falando, dizendo assim, eu tenho direito a isso. Então, eu tenho direito a ter meu dano reparado quando alguém, por ato ilícito, causar dano a mim. Então, quando você fala eu tenho direito a isso, você pode falar eu tenho direito subjetivo a isso. Então, nós temos direitos subjetivos ao voto. Se eu falo do direito de voto sem colocar ninguém no meio, só como ele está escrito na Constituição, por exemplo, se eu falo do direito de voto só escrito na Constituição, é o direito objetivo. Só que se eu puxo esse direito de voto para mim e falo eu tenho direito de voto, você tem direito de voto, isso é o direito subjetivo. É a gente enxergar o direito do ponto de vista diferentes. Então, do ponto de vista do sujeito, quando a gente fala eu tenho direito a receber o salário após trabalhar 30 dias, isso aí eu tenho direito subjetivo. Só que a CLT coloca que todo mundo tem direito ao salário após trabalhar.
Entenderam, pessoal? O direito objetivo e subjetivo ficou um pouco mais claro? Ou querem que eu revise, querem que eu dê mais exemplo, querem que eu leia a doutrina, ou tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Show. Laura tá tranquila, a Luna tá tranquila e a Maria Clara tá tranquila. Acho que são as únicas que estão na aula de hoje. Vamos. E a Suzana tá tranquila. O resto deve estar tudo almoçando, com um pedaço de coxa de frango, assim, na boca. Mas vai dar bom. Pronto. Então, dito isso, turma, a gente passou a falar sobre o direito público e o direito privado. Turma, a diferença de direito público e direito privado, ela vem desde os romanos, né? E a gente fala que vai ser direito público quando o objeto, né, quando o que está tratando ali prevalece mais o interesse da sociedade, o interesse geral. Então, a grande maioria dos ramos do direito são ramos do direito público. O ramo do direito público, ele é aquele que não só trata de interesse da sociedade como um todo, como também, pessoal, ele fala da relação do Estado com outros estados. E quando eu falo Estado, não estou falando do Estado do Ceará, eu estou falando do Estado como o Brasil. E ele fala também, turma, o direito público, não só da relação do Estado do Brasil, por exemplo, com o Estado dos Estados Unidos. Ele fala também da relação do Estado com os seus subordinados, né, com os seus jurisdicionados, com os seus cidadãos, com as pessoas que moram nele. Então, o direito público, ele traz normas de interesse geral, de interesse de toda a sociedade, e também ele aborda a relação do Estado com outro Estado ou do Estado com seus particulares. Então, como eu falei para vocês, vocês vão fazer 50 disciplinas obrigatórias. Se você contar aí no seu fluxograma, salvo engano, são 50 disciplinas obrigatórias. Dessas 50, 90% vão falar de direito público. Vai falar de direito financeiro, direito tributário, direito penal, vai falar do direito internacional público, internacional privado, processo penal, processo civil. Todos esses ramos são ramos do direito público. Então, por exemplo, o processo civil, ele regulamenta como Estado juiz, e o juiz, quando ele está na condição de Estado, de juiz, né? Ele está na condição de Estado juiz, o processo civil vai falar como Estado juiz, como um juiz vai tocar o processo para frente. Então, vai ter num processo as duas partes. Então, eu litigando contra o Fernando, eu processando o Fernando, e vai ter o Estado, que ele é representado pelo juiz. E o juiz vai ter que tocar o processo para frente, seguindo uma ordem de atos processuais. Essa ordem ela é disciplinada pelo processo civil. Então, perceba que é o Estado, o processo civil, ele está regulamentando a relação do Estado, ali representando na pessoa do juiz, com os jurisdicionados, com os cidadãos, que sou eu e o Fernando no meu exemplo. Ao direito penal. O direito penal ele vai regulamentar o Estado com a sociedade. Então, o direito penal traz vários crimes, o Estado coloca vários crimes e diz para a gente o seguinte: galera, se você cometer esses crimes, eu vou te punir. Então, se você cometer o crime, por exemplo, de furto, eu vou te punir de 1 a 4 anos. Se eu vou te punir, se você cometer o crime de homicídio, eu vou te punir de 6 a 20 anos. E por aí vai. Então, o ramo do direito público, ele tem normas de interesse geral, como é o tributário, como é o financeiro, como é o orçamentário. Isso, direito tributário, direito financeiro, direito orçamentário, direito penal, direito processual civil, direito constitucional. Quase todos eles, turma, quase todos os ramos do direito são ramos do direito público. Porque tratam de normas de interesse da sociedade como um todo e tratam da relação do Estado com outro Estado, como é o caso do direito internacional, que aí o direito internacional vai regulamentar como um Estado faz tratado com o outro. Então, certamente você já ouviu falar do Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica, pessoal, é um tratado internacional que o Brasil assinou com outros países. Como é que o Brasil traz um tratado para valer aqui dentro? Isso é disciplinado pelo direito internacional público. Então, o direito público, ele vai tratar da relação do Estado com outros estados ou do Estado com os jurisdicionados. E ele fala de normas de mais de interesse da sociedade, normas de interesse geral. Já o direito privado, que a gente tem por excelência, que é o direito civil e o empresarial, ele fala de relações que mais prevalecem o interesse particular. Foi como eu dei de exemplos na aula passada. O contrato de doação, o contrato de compra e venda, o direito de família, né? A relação dos pais com os filhos, o casamento. Tudo isso, pessoal, é regulamentado pelo direito civil,
O próprio direito empresarial, né, ele é regulamentado pelo direito civil, empresarial ou comercial, tá? Antigamente chamava o direito empresarial de comercial. Esse direito, né, o civil e o empresarial ou comercial, são de interesses particulares e tratam de relações de coordenação. Por que a relação de coordenação? Porque não é a relação do Estado com os indivíduos, que aqui a gente é subordinado ao Estado. Ele fala da relação entre dois indivíduos em que um não pode impor sua vontade pelo outro. Então, quando eu vou fazer um contrato com você, o contrato, por exemplo, que é regulamentado pelo direito civil, ele é um acordo de vontades, e não uma imposição de uma vontade sobre a outra. Então, esse é o direito público, pessoal, e o direito privado. Alguma dúvida nisso? Sim, não, mais ou menos. E o Marcelo, acabei de comer uma coxa de frango. Tô dizendo que vocês são engraçados. Aí, o Marcelo tava com uma coxa de frango na boca assistindo aula. Muito bem. A Laura tá de boa, sou e a Gabriela também. Então, turma, aí já começando a nossa aula, às vezes a gente fala de direito interno e externo. O que seria isso? Também é uma classificação muito simples. O direito interno, pessoal, é o direito brasileiro, é o direito nacional, é o direito que vale aqui dentro, é o direito nosso, que foi feito pela nossa. Então, o direito interno é um direito nacional da gente. É um direito que está aqui, né, no Brasil. Então, o Brasil, ele faz várias leis, e quando o Brasil faz as leis, por exemplo, Código Civil, CLT, pacote anticrime, quando ele faz as muitas leis, ele está fazendo direito interno. O direito interno, ele pode ser dividido em público ou privado, como a gente já falou. Então, quando o Brasil ele fez o Código Civil, que ele é de 2002, ali é um direito interno privado. Ele é direito interno porque é um direito feito pelo Brasil, um direito nacional, feito pelo Brasil. Então, ele é interno porque é feito pelo Brasil e ele é de direito privado, porque aí eu já expliquei para vocês. O fato de ser direito privado, ele regulamenta normas de interesse mais particulares e regulamenta relações de coordenação, que é de um particular com o outro. Agora, vocês estão vendo aí a discussão da reforma da Previdência, né? Aqui em Fortaleza, até os servidores estão fazendo greve. Ontem, ou foi anteontem, eles não deixaram um vereador entrar na Câmara dos Vereadores para trabalhar, não sei se vocês viram. Então, reforma da Previdência. Reforma da Previdência que está sendo discutido um direito interno, porque quem faz a reforma da Previdência é o Brasil, né? Aqui dentro do Brasil que é feito. A reforma da Previdência que vai valer no Brasil é feita aqui no Brasil, obviamente. E é um direito público, que é o Estado com seus subordinados. Então, é um direito interno público. Então, o direito interno é o direito nacional. É o direito que a União faz, que, né, são as leis que a União faz, que o Estado do Ceará faz, que o município de Fortaleza faz. E esse direito interno, né, que é o direito nacional, que é o direito do Estado, ele pode ser dividido em público e privado, como a gente está conversando. Já existe, pessoal, também o direito externo ou internacional. O direito externo ou internacional é aquele que é feito entre os estados. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nos tratados internacionais. O Brasil ele é signatário, olha a palavra, ó, signatário, de vários tratados internacionais. Como é que ele é signatário de um tratado internacional? Então, foi feito, por exemplo, uma reunião entre os países e eles criaram o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é um tratado internacional que cria o Tribunal Penal Internacional. Então, crimes graves contra a humanidade, quem vai julgar não é o Brasil. Crimes graves contra a humanidade, então se alguém chegar aqui querendo matar todos os índios, se alguém chegar aqui querendo matar todos os negros, ou então todos os brasileiros, esses crimes graves contra a humanidade, como crimes de guerra, por exemplo, não são julgados pelos países, né? São julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, a gente tem até uma representante lá, foi uma ex-ministra do STF, que é a Ellen Grace. Para falar a verdade, não sei se ela está lá ainda, mas eu acredito que está, porque o mandato são 4 anos, né? São 2. Mas, enfim, esse Tribunal Penal Internacional, ele não foi criado, essa lei, pelo Brasil. Foi criado pelos estados, né? Então, entrou a Itália, entrou o Brasil, entrou a França, entrou os Estados Unidos, e aí eles resolveram criar uma norma. Essa norma, o Brasil
resolveu ser signatário. Ele resolveu assinar essa norma dizendo que concorda. Então, esse é o direito externo, esse é o direito internacional. Então, enquanto o direito interno é o Brasil, é aquele direito que o Brasil faz sozinho, aquela lei que o Brasil faz internamente, sozinho internamente, como o Código Civil, Código Tributário, Código Penal, Código de Processo Civil, esse é o direito interno, porque o Brasil fez sozinho. O direito externo, pessoal, ele vai além das fronteiras do Estado. Então, o direito externo, ele é feito, eles são mais tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, direito externo são tratados internacionais, convenções internacionais e regras de direito internacional. Vocês já ouviram falar que aqui no Brasil, por exemplo, se o embaixador da China, se o embaixador comete um crime aqui no Brasil, ele não vai ser processado aqui no Brasil. Teve, inclusive, se não me engano, foi um embaixador que ele estava dirigindo um carrão aí e atropelou uma mulher a uma criança, e essa mulher estava grávida. Por mais bárbaro que tenha sido esse crime, ele não pode ser processado aqui no Brasil. Professor, por que ele não pode ser processado aqui no Brasil? Porque o Brasil é signatário de um tratado internacional que concede imunidade aos embaixadores. De maneira que os embaixadores de outros países que cometem crime aqui no Brasil não são julgados aqui no Brasil, são julgados no país deles. Assim como o direito interno pode ser dividido entre público e privado, o direito externo ou internacional, ele também pode ser dividido entre público e privado. Então, eu acabei de falar para vocês do Tribunal Penal Internacional, lembram? O Tribunal Penal Internacional é uma norma de direito penal internacional. Norma de direito penal é ramo do direito público. Como o Tribunal Penal Internacional ele foi criado por um tratado, então ele é uma norma internacional. É uma norma internacional que versa sobre direito penal. Então, se é uma norma internacional, é um direito externo. E se é sobre direito penal, é direito público. Daí porque o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, é um exemplo de direito internacional público. Ele é um direito público, porque ele fala de direito penal, e ele é um direito internacional, porque o Estatuto de Roma é um tratado que foi feito por países, e não só pelo Brasil, não só internamente aqui no Brasil. Acabei de falar para vocês sobre o diplomata, que ele aqui no Brasil, um diplomata estrangeiro comete aqui no Brasil, ele não vai ser julgado aqui no Brasil. Então, o direito diplomático também é uma norma de direito internacional, porque é feito por tratados, ou norma de direito externo, tanto faz, e é de direito público, que fala das relações entre os estados. Aí vocês vão ter uma cadeira que se chama Direito Internacional Público. Deve estar no 7º, 8º semestre, por aí. E aí, nessa cadeira de Direito Internacional Público, vocês vão estudar exatamente os direitos que o Brasil, ele combina com outros países. Esse é o Direito Internacional Público que vocês vão estudar aqui na faculdade. Só que também tem outra cadeira que vocês vão estudar, e essa cadeira é de 2 créditos, que se chama Direito Internacional Privado. Porque, pessoal, vocês têm que pensar, o direito privado, lembra, né? Ele fala das relações de coordenação entre os particulares. Aí você tem que pensar que um estrangeiro pode querer casar aqui no Brasil, ou pode querer comprar uma terra aqui no Brasil, comprar meu terreno aqui no Brasil. Um brasileiro pode querer comprar uma terra fora, né? Em outro país, ou pode querer casar em outro país. E aí, como é que regulamenta isso? Ou então, pode ser que algum brasileiro morra e tenha como herdeiro um estrangeiro. Então, um brasileiro morreu e teve como herdeiro um estrangeiro. E aí, quem vai regulamentar essas questões? Se envolve estrangeiro, aí a gente tem o direito internacional. E se ele está regulamentando relações de coordenação, relação entre duas pessoas, aí é um direito privado. Então, o direito internacional privado, ele regulamenta as relações do Estado com cidadãos pertencentes a outros estados. Então, por exemplo, o meu irmão, que eu falei para vocês na aula passada, ele é casado com uma francesa. Como é que o meu irmão foi casar com essa francesa? Ele teve que respeitar as regras de direito internacional privado. Ela quer virar cidadã brasileira. Como é que ela faz para virar cidadã brasileira? Tem que respeitar as regras de direito internacional privado. Então, o direito internacional privado, ele é o direito feito, né, através de tratados,
daí porque é internacional, mas ele regulamenta relações de particulares, né? Relação de cidadão. E aí vocês vão ter uma cadeira sobre isso, né? Vocês vão ter uma cadeira só para falar do direito internacional privado, dessas questões internas, mas que envolve cidadãos. E aí, com isso, a gente termina as principais divisões do direito, né? Só para ficar claro que a gente vem vendo. Se vocês tiverem dúvida, já eu leio aí. A gente viu a diferença de direito natural e positivo, direito objetivo e subjetivo, e a gente viu a diferença entre o direito interno e externo, e vimos que o direito interno e externo ele pode ser privado, ou pode ser, direito interno e externo, e vimos que o direito interno e externo pode ser privado ou pode ser público. Então a gente tem o direito interno, que é feito aqui no Brasil, ele pode ser público ou pode ser privado. O direito internacional, que é o que o Brasil combina com outros países, ele também pode ser público ou pode ser privado. Deu para entender, turma, o que eu estou falando? Aí a Laura, tu pode repetir sobre o direito internacional público? O direito internacional público, ele é direito internacional ou externo, porque ele é feito entre o Brasil e outros países, como o Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado internacional sobre direitos humanos, Pacto São José da Costa Rica, como o Estatuto de Roma. E o direito internacional, então ele é feito do país, né, do Brasil com outros países, e quando ele é público, é porque ele regulamenta a relação do Brasil com outros países. Então, por exemplo, o Estatuto de Roma, ele é assinado por vários países que se comprometeram a, quando acontecer um crime contra a humanidade no território dele, então, quando acontecer um crime contra a humanidade no Brasil, por exemplo, o Brasil se obriga a entregar a pessoa que cometeu esse crime para ser julgado, não aqui no Brasil, e sim no Tribunal Penal Internacional. Então, o direito internacional público, ele é internacional porque são tratados internacionais, e ele é público porque ele regulamenta a relação do Brasil com outros países. Tudo bem? Show? Show. Aí, filiais de empresas pode ser considerado direito internacional privado? Em tese, né, filiais de empresas internacionais, sim, porque aí, por empresa internacional, abrir uma empresa aqui no Brasil, tem que seguir algum tratado? Se tiver, aí vai ser o direito internacional privado, entendeu? Então, o direito internacional privado, ele vai falar mais de tratados que o Brasil é signatário e que esses tratados vão regulamentar mais a relação entre os particulares aqui. Como, por exemplo, se eu morrer e eu tiver minha sobrinha, por exemplo, eu tenho duas sobrinhas. Mas elas já são brasileiras. Vamos supor que minhas sobrinhas elas não tenham sido brasileiras, certo? Então eu morri e deixei como herdeira só a minha sobrinha. Porque tá todo mundo morto, só tem minha sobrinha. E aí, entre os bens que eu tenho imóveis. Para minha sobrinha adquirir esse imóvel que eu deixei para ela como herança, já que ela é estrangeira, ela tem que seguir, né, certas regulamentações de tratados internacionais. O interesse da minha sobrinha em receber esse imóvel não diz respeito a vocês, então não é do interesse geral, é do interesse dela. Então ela tem que cumprir, para receber esse imóvel que eu deixei de herança para ela, já que ela é estrangeira, ela tem que cumprir tratados internacionais. Se é um tratado internacional, é um direito público. Se é um tratado internacional que fala de relações entre particulares, eu e minha sobrinha, que diz respeito só a gente, aí é um direito internacional privado. Tranquilo, pessoal, vocês vão ter duas cadeiras sobre isso. No final não, acho que é 7º, 8º semestre, mais ou menos. Então dá para entender? Então separem, quando vocês verem, né? Direito internacional privado, então direito externo privado, direito interno público, direito interno... você separa. Direito interno, por que ele é interno? Porque ele é feito no Brasil. Público, por que ele é público? Porque ele regulamenta a relação do Estado com outro Estado, do Estado com particulares. Isso é o direito interno público. Aí você vê, direito externo público. Ele é direito externo. Por que ele é direito externo? Porque ele é feito por países, né? Entre o Brasil e outros países. E por que ele é público? Porque ele regulamenta a relação do Brasil com esses outros países. Perfeito? Pronto, ó, exatamente, ó. A Declaração Universal sobre Direitos Humanos é um direito externo. Por quê? Porque ele é um tratado internacional. Ele é, Suzano, o que a gente chama de Pacto São José da Costa Rica. Com certeza você já ouviu falar Pacto São José da Costa Rica, Estatuto de Roma. Esses tratados internacionais
são direitos externos. Quando você vai no aeroporto, você vê uma campanha muito grande contra o tráfico de pessoas, né? Não sei se vocês já viram, ou tráfico de animais, ou tráfico de drogas. Então, na próxima vez que vocês forem ao aeroporto, percebam como tem, por exemplo, uma propaganda que é um menino dentro de uma mala, assim, sacado. Não sei se vocês já viram. O Brasil, ele é signatário, ou seja, ele aderiu a 1 zilhão de tratados internacionais para combater o tráfico de pessoas, para combater o tráfico de drogas, para combater o tráfico de animais. Então, Suzana, quando a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é externa, ele é um direito externo porque ele não foi feito só pelo Brasil. Ele foi feito pelo Brasil e vários outros países que resolveram fazer essa lei em comum e assinar. O Trump, uma das coisas que ele fez, né, ele saiu do Acordo de Paris, que foi a primeira coisa que o Biden fez quando se elegeu, foi voltar para o Acordo de Paris, que é em relação à poluição ambiental, né? Aquilo é uma convenção entre os países, né, que o Brasil é até signatário também, que são países que se comprometem a reduzir o efeito estufa, né, aqui no Brasil. Então, aquilo é direito externo. Por que é direito externo? Porque é um acordo feito entre a França, os Estados Unidos, o Brasil, a Itália, a Grécia e por aí vai. Então, toda vez que você vê que é uma norma, a norma é um tratado internacional, é uma convenção internacional, uma regra internacional, aí ela vai ser, muito provavelmente, de direito público, se forem 2 ou mais países fazendo. Tudo bem, Suzana? Perfeito. Turma, alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Sim, não, mais ou menos. De boa, show. Pô, então pronto, tudo certo. Valeu, Gabriele. Valeu, Laura, tá tudo tranquilo. Massa. Então o que é que a gente vai fazer agora para fechar, tá, turma? A unidade 1. A gente vai voltar pro slide da professora Mary. Ela me falou que terminou no slide 17, e aí a gente vai continuar, mas quando você vê, a gente já falou de quase tudo que ela falou depois desses slides. Aí o Samuel, professor, circula um discurso de que não existe direito internacional, que só existiria direito dentro do país. Samuel, é assim, para esse direito internacional passar a valer aqui no Brasil, é necessário que o Brasil ratifique o tratado, que aí é uma coisa que vocês vão aprender em direito internacional público. O que é essa ratificação de tratado? Não basta o presidente Bolsonaro, por exemplo, chegar nesse país e assinar o acordo, ou assinar um tratado internacional. Ele tem que, depois de assinar, trazer para o Brasil e iniciar um processo no Congresso Nacional. Caso o Congresso Nacional aprove esse tratado que o presidente da República assinou, aí o presidente da República volta para esse país e faz o que a gente chama de ratificar. Então é como se fosse um sanduíche. Para um tratado internacional valer aqui no Brasil, é como se fosse um sanduíche. Primeiro o presidente da República tem que ir lá e concordar, assinar. Já está valendo no Brasil? Não. Aí, depois, tem que o Congresso Nacional aceitar, né, esse tratado, e quando o Congresso Nacional aceitar, aí o presidente da República vai lá e ratifica. A partir do momento que ele ratifica, aquele tratado internacional, que é uma regra de direito internacional, passa a valer aqui no Brasil. Então, por isso que alguns dizem, vira também direito interno. Mas, assim, não compete a gente discutir isso agora, tá bom? Tanto é, turma, que se você for ver, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, né? No Planalto. Deixa eu botar aqui, o Planalto. Que é o que a Suzana estava perguntando. Para o Pacto São José da Costa Rica valer, o Pacto São José da Costa Rica ele foi feito em 22 de novembro de 1969. Para ele valer, o presidente da República teve que ir lá, combinou, assinou, trouxe para cá, aí o Congresso Nacional autorizou, e aí ele foi lá e ratificou. Quando ele vai lá e ratifica, vira um decreto. Como vira um decreto interno, alguns dizem que isso é direito interno, mas é um direito interno que do início foi direito externo, né, internacional. Mas se eu fosse vocês, eu não ia muito para esse lado não, tá, Samuel? Aí o Eduardo. Direito internacional público é praticamente diplomacia. Isso. O Eduardo chegou atrasado, acho que ele não pegou essa parte que a gente falou. A gente falou exatamente isso. Relações públicas internacionais, com o embaixador, o direito penal internacional, como o Estatuto de Roma. Isso aí, Eduardo. Show de bola.
Alguma dúvida, turma? Sim, não, mais ou menos? O Rômulo quer falar. Licença, professor, só uma dúvida. É sobre aquele caso que o senhor falou sobre os embaixadores. No caso, o que garante que ocorra as devidas providências neste caso? Aí não garante, porque o Brasil ele não pode obrigar, Rômulo, o outro país a fazer o que quer que seja contra o nacional dele, porque os países têm o que a gente chama de soberania. O Brasil não pode obrigar o Chile, o Uruguai, os Estados Unidos a fazer nada, nem esses países podem obrigar o Brasil a fazer nada. Então, o que garante, Romulo? Nada. Mas pode ser que haja uma tensão entre esses países caso ele não faça o que o Brasil está pedindo ou recomendando. Então, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, teve um brasileiro que ele foi preso, não lembro qual foi o país, acho que foi a Indonésia, traficando droga. E a pena para a Indonésia, lá em tráfico de droga, é a morte. E aí foi na época da presidenta Dilma, e ela pediu à Indonésia para não executar o brasileiro. Foi uma comoção nacional, que era todo mundo querendo que o menino, todo mundo não, né, mas todo mundo brigando, né, para o menino não ser executado. E a Indonésia foi e não aceitou esse pedido do Brasil, porque o Brasil disse assim: mande ele para cá, ele é um nacional nosso, ele vai ser punido com as leis do Brasil, não se preocupe, a Indonésia não quis. Isso estremece um pouco as relações entre os países, mas obrigar, Rômulo, não dá não. Tranquilo? Outra vez, na Inglaterra, né, um policial londrino confundiu um brasileiro no metrô de Londres como um traficante. E aí ele foi e matou, como traficante não, como terrorista, ele foi e matou o brasileiro, que não era um terrorista, né? E aí Londres resolveu absolver esse policial londrino, muito embora o Brasil tenha querido uma punição justa, e o policial foi absolvido. Aí o Samuel está perguntando, entra onde na pirâmide de Kelsen? Samuel, essa parte você vai estar em Constitucional 1. Os tratados internacionais, aí você tem que ver se ele é de direitos humanos ou não, e se ele é antes ou depois da emenda constitucional 45 de 2004, porque aí vai depender. Os tratados internacionais, eles ficam abaixo da Constituição e, a depender do tratado internacional, ele fica acima das leis. Como, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, ele está acima das leis ordinárias, certo? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque isso é constitucional. Que aí você vai ver, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos? É antes de 2004, da emenda constitucional 45? Como tratado. Então, eles têm uma eficácia supralegal. Eles estão acima da lei e abaixo da Constituição. Ah, não, é depois de 2004. Aí isso aí você vai achar incondicional. Beleza? Aí, sim. Aí o Henrique, Marcos Arquet. Eu não lembro, Henrique, me perdoe, cara, mas não deve ser difícil tu achar isso no Google, não. Aí a Luana, professor, embargos econômicos, pronto, pode ser caracterizado como crime de responsabilidade? É assim, crime de responsabilidade não é crime do direito penal, tá? Algum infeliz colocou esse nome de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é uma infração política administrativa. O Bolsonaro lá tem, sei lá, acho que ele já tem mais de 50 pedidos de impeachment contra ele. E o Rodrigo Maia, que é quem decide se vão votar ou não impeachment, não resolveu não abrir. Aí agora o sucessor, né, do Rodrigo Maia, ele é muito amigo do Bolsonaro, ele provavelmente não vai botar o impeachment do Bolsonaro para julgamento. Mas um presidente da República, ele pode se iniciar um processo de impeachment se a Câmara dos Deputados entender que ele cometeu crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é muito amplo. É você, por exemplo, ir contra os princípios constitucionais. Isso pode caracterizar um crime de responsabilidade. E aí, embargos econômicos vai depender da forma como é feita para poder ser crime de responsabilidade. Tem que ver se viola ou não esses princípios da lei. Então, embargos econômicos pode ser e pode não ser. Não necessariamente embargos econômicos é um crime de responsabilidade, ok? Aí o Rômulo. Cabe ao país de origem do crime decidir se deve extraditar ou não. Aí, sobre extradição, Rômulo, existe outro tratado internacional, e se é um tratado internacional, regra de direito externo, ou regra de direito internacional, que fala da extradição. E aí, tem que ver, teve o César, como é o nome do homem, meu Deus, não sei se era Battisti o nome do homem, que era um italiano, que o Brasil até ficou meio estremecido as relações dele com a Itália, porque foi um traficante italiano que o Brasil queria extraditar,
aliás, a Itália queria que o Brasil extraditasse, não estou lembrando direito como foi a história, mas existe o tratado de extradição. E o que é o tratado de extradição? Vamos supor, alguém cometeu um crime aqui no Brasil e fugiu para o Uruguai, e foi preso lá no Uruguai. Os tratados de extradição são acordos entre países que vai dizer assim, olha, quando um criminoso comete um crime no meu território e ele vai para outro país, esse outro país no qual onde aconteceu o crime pode pedir a extradição desse cara. E aí, para ter a extradição, tem que cumprir vários requisitos desse tratado internacional de extradição, né? Que o país é signatário, muito provavelmente. No Brasil, por exemplo, é proibido você extraditar um brasileiro nato. De maneira que eu sou brasileiro nato, né? Eu nasci no Brasil, sou brasileiro nato, não sou um brasileiro naturalizado. Isso também é constitucional. Aí, se eu cometer um crime nos Estados Unidos e fugir para cá e for preso aqui no Brasil, por mais que os Estados Unidos peçam, o Brasil não vai poder me extraditar para os Estados Unidos. Por quê? Porque a Constituição veda, proíbe a extradição de brasileiro nato. É o César Battisti mesmo, né? É show. O Brasil deu asilo a ele e a Itália estava pedindo, não era, Samuel? Eu acho que a Itália estava pedindo, o Brasil deu asilo a ele, o STF decidiu, mas eu lembro que o STF decidiu que extraditar depois. Foi uma confusão, estremeceu muito as relações. Professor? Pode falar, amigo. Não, a história, assim, mais ou menos. Ele lutou na guerrilha comunista contra o fascismo italiano, né? E aí ele acabou que matou gente, né? Guerra, né? E aí o que aconteceu? Ele, com temor de ser preso na Itália, né? Pediu asilo ao Brasil. E o Brasil deu. Só que aí, com essa mudança de governo, né? De PT para Michel Temer para Bolsonaro, e aí ele desconfiou que não teria mais o asilo. E aí ele fugiu para o Uruguai. E aí, no Uruguai, pegaram ele e levaram ele de volta para a Itália. A Itália estava doida para poder pegar ele e colocar ele na cadeia. Ah, entendi. Pronto. Aí eu lembro que o STF permitiu, aí teve uma confusão, porque não queriam mandar, porque era uma autonomia do presidente da República. Menino, foi uma confusão, que a Itália queria uma coisa, o Brasil não dava, e aí estremeceu muito as relações entre a Itália. Eu estava falando tudo isso só para responder ao Rômulo sobre o que garante, né? Nada garante que a Itália vai fazer o que o Brasil quer e nem que o Brasil vai fazer o que a Itália quer por conta de algo que a gente chama de soberania, que vocês devem estar estudando em direito ou em ciência política, isso. Professor, eu acho que uma coisa que digamos assim, garante, assim, entre aspas, é o governo, né? O governo, né? Não, o que garante, entre aspas, mais são a questão dos embargos econômicos que a própria Luana estava trazendo. O Brasil, nesse caso, ou você faz, ou eu não compro mais de você. Aí, se não compra, quebra a economia. É mais isso aí, essas brigas que tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, contra a China. Aí ele fica dizendo... contra a China, ele fica dizendo assim, quem continuar comprando da China, eu paro de comprar de você. Aí todo mundo fica louco, né, que o Brasil quebra. Mas, galera, essa é discussão para outro momento, né? Assim, acho que tá bom, acho que já deu para vocês entenderem essa questão toda. Né? O que vocês acham? Podemos evoluir na matéria? Porque senão não termina a unidade 1. E aí, posso ir? Sim, não, mais ou menos. Somando, não sei se ele quer falar mais alguma coisa. Show. De boas? Massa. Pronto, galera. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar para a nota de aula da professora Mary, para a gente terminar, né? Então, ela apresentou a disciplina de Introdução à Ciência do Direito, aí ela falou da autonomia, né, da Introdução à Ciência do Direito, se é uma disciplina autônoma ou se não. Falou um pouco sobre o saber jurídico, a epistemologia, uma área da filosofia que estuda como a gente sabe, né? E aí ela foi falando do objeto da disciplina IED, o que é que a gente precisa saber, né, qual é o objeto, você entender conceitos gerais do direito, a visão do direito como um todo, a gente até já conversou sobre isso, falar algumas coisas de técnica jurídica, e aí ela deve ter visto um videozinho com vocês, falou da diferença de direito geral, de filosofia geral, de teoria geral do direito e sociologia, aí ela deve ter brincado um pouco sobre o furto famélico, né?
vai dar bom, talvez isso aqui ela falando um pouco da crítica à impunidade, né, porque o direito penal, ele realmente é muito aplicado só para o pobre, não para o rico. E aí ele foi falando, né, da divisão do direito, das disciplinas jurídicas, né, dos direitos fundamentais, e aí foi falando das disciplinas jurídicas. E aí, turma, foi conversando sobre a diferença da introdução à ciência do direito com outras disciplinas. Até que ela chegou nesse ponto, né, a relação da ciência jurídica com as ciências sociais. E aí ela me parece que parou aqui, o direito e as ciências sociais. Turma, uma das grandes críticas que se faz ao direito é se a gente é ciência ou não. E muito dessa crítica é porque a gente não sabe exatamente delimitar o objeto de estudo da gente. Então, o que a gente estuda? Porque, às vezes, quando a gente delimita, aí a gente fala menos do que a gente estuda. Quando a gente dá um outro conceito, a gente entra na área de outras ciências sociais, como no caso a sociologia, a história, a economia, sabe? E aí, turma, a bem da verdade é que as ciências, né, tanto a ciência do direito, como a ciência da sociologia, como a ciência da história, elas se complementam demais. Então, a sociologia, ela ajuda muito o direito, e até meus alunos de filosofia diz que quarta-feira, meu aluno da noite, diz que na disciplina de sociologia teve uma confusão, uma discussão sobre política, sobre isso, sobre aquilo outro. E exatamente a sociologia, ela vai estudar os fatos sociais, né, o que acontece na sociedade. E o direito, ele analisa a sociologia exatamente para entender quais normas o direito deve estabelecer para trazer mais aquela paz social que a gente fala, né? Então, eu disse para vocês que uma das finalidades do direito é tentar alcançar a paz social. Tentar alcançar uma sociedade onde não haja guerra, uma sociedade onde não haja crime, uma sociedade onde todo mundo vive igual e vive harmonicamente. Esse é o objetivo do direito. Ainda que utópico, esse é o nosso objetivo. Né? Um dos grandes objetivos do direito é esse. E aí, o legislador, o operador do direito, precisa estar sempre em contato com a sociologia, porque a sociologia vai entender os fatos sociais, vai tentar entender a sociedade, como é que a sociedade funciona. E aí a sociologia é importante porque ela tenta entender a sociedade dentro da cultura da sociedade, dentro da criação das pessoas. E aí a sociologia dá um norte para o operador do direito para saber como o direito pode ser aplicado, usado, ou como pode ser criado novos direitos para atingir esse fim, né, que é a paz social. Então, a sociologia, ela estuda os fatos sociais e o próprio direito, né, não deixa de ser um fato social que se aproveita muito da sociologia e também é aproveitado pela sociologia, sem sombra de dúvida, tem a sociologia do direito que vocês estão fazendo, mas o direito também ele precisa muito da sociologia para entender como a sociedade funciona e tentar operar o direito para chegar a essa paz social. O direito também ele tem muita relação com a história, porque, como dizem, os fatos passados predizem o futuro. Os fatos passados predizem o futuro. Então a história ela vai tentar entender como aconteceu o passado humano, como aconteceu na nossa história, e aí esse passado humano pode nos servir para a gente não repetir, ou para a gente resgatar algo que foi muito bom para a sociedade, né? Então quando vocês forem ver, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês vão perceber que no passado, até muito recente, até 1990, mais especificamente até a Constituição de 88, o menor cometia crime e era tratado muitas vezes como objeto de direito. Ele não era tratado, pessoal, o menor, como um sujeito de direito. O menor ele era entendido como um pequeno adulto. Então, muito cedo aqui no Brasil, o menor cometia crime. Com 9 anos, no primeiro Código Criminal, né, que é de 1892, no Código Imperial ainda, o menor podia cometer crime de 9 a 14 anos. A gente podia ser responsabilizado por crime. Então a história vai, estuda os fatos passados, para que a gente consiga não repetir os erros do passado, ou então repetir algo que foi bom no passado e trazer para o futuro de novo. Por exemplo, nossos pais, eu não tive, acredito que vocês também não tiveram. Nossos pais tiveram uma disciplina no ensino médio e no ensino fundamental que ensinava os direitos cívicos, né? Que dava noções da Constituição, de direito do consumidor, tal. Isso foi retirado das escolas. Então, será que foi bom? No passado tinha. Então, vamos voltar
Então, a história, ela é o conhecimento do passado humano, de grande importância, porque o direito, ele também, né, ele se faz, o direito vai se fazendo de acordo com a história, né? Então, a história também é muito importante para o direito. E a economia nem se fala, né, turma? Você vê que uma briga dessa, né, entre os poderes que está acontecendo, o STF manda prender um deputado federal em flagrante, meio que contra a própria Constituição, e aí gera uma tensão entre os poderes. Essa tensão entre os poderes retira dinheiro do Brasil, porque o investidor vê a confusão que é o Brasil, a bagunça que é o Brasil. Aí o que acontece? Sobe o dólar, sobe a gasolina, sobe tudo, né? Então, assim, o direito, ele também precisa ter um viés econômico. O direito precisa se preocupar com a economia, porque é a sustentabilidade do país, né? O Brasil, ele se sustenta porque ele tem uma economia própria, mas e se essa economia quebra? Se o Brasil quebra, nem adianta direito, porque o Brasil está quebrado. Como é que a gente vai sustentar o próprio judiciário? Não sustenta. O executivo, o legislativo. Então, a economia é uma ciência que tem por objeto a ordem econômica, da qual depende o bem-estar social, a paz social e o desenvolvimento do país. Então, o direito, ele precisa levar em conta as previsões econômicas, ele precisa levar em conta a questão econômica para tentar atingir esse bem-estar, essa paz social. E não só a economia, né, como a história e como a sociologia. Tudo bem, pessoal, nesse slide? Sobre o questionamento boa, filme Pichote. Valeu, Samuel. Aí o direito exatamente, Samuel, o direito penal é muito mais aplicado ao negro, sim, com certeza, porque geralmente é o negro que vem de uma situação mais pobre, né, e o direito penal, enfim. Isso é outra discussão que a gente tem nas cadeiras de penal. Aí, não sou fã, o filme Pichote, o Rômulo, do deputado, mas o STF se equivocou. Pois é, fere, na verdade, até o artigo, fere várias coisas, na verdade, eu também não concordo muito, não. E, assim, no direito, turma, a gente não pode levar muito em consideração apenas quem está, né, quem está sofrendo ali o direito. A gente tem que sempre brigar pela aplicação do direito de maneira justa, que tenha validade para mim, para você, para o deputado do PT, para o deputado do PSDB, para o deputado qualquer um. Então, a gente tem que sempre brigar por isso, né? Então, independentemente de quem seja, no meu ponto de vista, também está totalmente errado. Beleza. Aí, turma, o direito e as ciências sociais, né? Uma disciplina que vocês, aliás, uma matéria que vocês vão estudar bastante aqui em Introdução à Ciência do Direito é moral, né? Vocês vão ver que tem normas morais, tem normas amorais, ou seja, independentemente de moralidade, e normas imorais. Por exemplo, na Constituição é assegurado ao magistrado e ao membro do Ministério Público 60 dias de férias. No meu ponto de vista, frente ao Brasil que nós somos, eu acho isso uma norma imoral. É assegurado na nossa legislação auxílio paletó, auxílio moradia, vários auxílios a gente que já ganha mais de 30 mil reais, aí eles têm que estão limitados pelo teto, mas eles conseguem, com esses montes de auxílios, ter salários de 50 mil reais. Não é difícil você ver, desembargador X ganhou 120 mil reais, desembargador Y ganhou, ministro Y ganhou não sei quantos mil reais. No meu ponto de vista, essas normas, né, frente a um país pobre como é o Brasil e um país desigual como é o Brasil, são normas imorais. Agora, também a gente tem norma amoral. Norma moral é aquela que não tem moralidade nenhuma, nem é amoral, nem é moral, nem é imoral. Como, por exemplo, a maioria das regras de trânsito, né? Então, aí na sua casa tem uma rua que é contramão num sentido e é mão, é via no outro sentido. Que moral tem essa norma? Nenhuma. Mas o direito, ele também tem que sempre estudar, né, a moralidade para poder trazer, na maioria das vezes, essas normas morais. Então, é algo que vocês ainda vão estudar com a professora Mary, né, quando vocês forem falar, né? Tem até a teoria dos ciclos secantes, ciclos concêntricos, vocês vão estudar isso. Então, a moral tem por objeto o comportamento humano, regido por regras e valores morais, gravados em nossas consciências e em nenhum código. Moral, turma, rapidamente, aí vocês vão diferenciar ética e moral, é tudo aquilo que, se eu faço e eu sinto aquela angustiazinha, isso é uma norma imoral para mim, né? Aquela norma que ela não é tão ética para mim. O direito, ele sempre tem que estar atento à moral, para no Brasil só existir normas morais ou amorais. Não existir normas imorais, mas parece brincadeira, né? Porque normas imorais é só o que a gente tem, como, por exemplo, as próprias instituições militares, ministros do STM, eles conseguiram fazer o Brasil pagar
ida e volta, passagem de avião de primeira classe para 2 e de classe executiva para outro, para eles irem dar uma palestra sobre corrupção no Brasil, na Universidade do Catar, e essa palestra sobre corrupção no Brasil, que é um país cheio de corrupção, né? Assim, como evitar a corrupção, num país que é o Catar, que nem tem corrupção, e eles, coincidentemente, essa palestra, eles pediram para ficar mais tempo, e coincidentemente, casava com o dia do jogo, que eu acho que era do Flamengo, que foi jogar lá no Catar. Eu acho que era Flamengo, não lembro quem era. E eles eram torcedores dele. Então o Brasil pagou e de volta, primeira classe executiva, pagou diária para a galera ir lá, dar uma palestra sobre corrupção no Brasil, palhaçada isso. E aí num país como o Catar, e coincide que é o dia dos jogos dele. Então, assim, no meu ponto de vista, são normas totalmente imorais, né? Então o Brasil sempre tem que estar atento a essas questões para evitar que normas imorais existam. E, infelizmente, normas imorais só o que existe. Mas a moralidade, né, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, e por aí vai. Ciência política, turma, vocês estão estudando ciência política, direito tem tudo a ver com ciência política, né? A ciência política, ela vai falar sobre a formação do Estado, sobre os elementos do Estado. Você deve ter aprendido, né, que Estado se faz com povo, território, com objetivos e com soberania. Então, o que é o Estado, né, para a ciência política? O Estado é ter povo, é ter território, é ter objetivo definido, é ter soberania. O que é a soberania? O que é o povo? O que são esses objetivos? Então, a ciência política, ela é uma ciência que estuda a política como um todo, desde a criação do Estado a também, turma, a relação do Estado na política em si, né? Então, o direito, ele é ciência política também, né? O direito, ele não deixa de ser um pouco de ciência política, até porque a estrutura do Estado, que tanto a ciência política estuda, ela é dada pelo direito. Então, a nossa Constituição Federal, como o próprio nome está dizendo, Constituição Federal, ela constitui o nosso país, ela diz como o nosso país se constitui. Então, quando você vê o nosso país funcionando, que ele tem 3 poderes, que no STF tem 11 ministros, que no STJ tem 33 ministros, que a gente tem 513 deputados, toda essa constituição do Estado, toda essa constituição do nosso país, ele é dado pela Constituição Federal. Então, olha a íntima relação entre o direito e a ciência política, né? Então, o direito, ele realmente tem essa relação com a ciência política, com a moral e com a medicina legal também. Medicina legal, turma, é uma disciplina optativa, ou seja, você vai ter que fazer disciplina optativa, mas você vai fazer medicina legal como optativa se quiser. Se você não ter problema com coisas, né, de ver morte, sangue, de ver o cara com um tiro na cabeça, é uma disciplina muito legal de se fazer. A gente tem professores excelentes, como o professor Vitor Hugo, que é, assim, surreal essa disciplina. E a disciplina de medicina legal, ela vai falar da balística, né, do uso de bala, de lesões perfuro-cortantes. Então, o direito, ele tenta evitar, ele quer chegar à paz social e ele tenta evitar comportamentos lesivos, né, como, por exemplo, um homicídio, que é um comportamento lesivo à paz social. A medicina legal, ela ajuda o direito a desvendar, por exemplo, os crimes, né? Então, você assiste lá CSI, né? Aquilo é medicina legal pura. E a medicina legal tem uma relação com o direito porque é necessário dos estudos, das técnicas, dos peritos em medicina legal para o juiz conseguir aplicar o direito ao caso concreto. Então, a medicina legal, ela facilita a interpretação e a aplicação da lei penal quando esta emprega noções que só pode definir como aborto, virgindade, por exemplo. Quando é que pode ser considerado aborto ou não? Quando é que tem vida ou não? Também é outra seara da medicina legal, sabe? Então, a medicina legal, ela ajuda muito o direito, principalmente na questão do direito penal, na elucidação dos crimes, e também ajuda muito o direito a decidir certos conceitos. Então, quando é o nascimento com vida? Como é que eu sei que uma pessoa nasceu com vida ou não? Que aí vocês vão ver um teste chamado docimazia hidrostática de Galeno, que é o fato de a gente, aqui no Brasil, é considerado nascido com vida se a gente respira. Nasceu, respirou, tá com vida. Independentemente de quão feio você nasceu. É porque todo mundo nasce muito feio, né? Ai, professor, eu nasci lindo, foi até bebê Johnson & Johnson. Mas foi de quando a gente nasce. Então, independentemente de quão feio você nasce, você respirou e aí você é considerado que nasceu com vida, né? Quem diz isso? Quem ajudou o direito a definir isso? Foi a medicina legal. Quando é que é um aborto?
Quando é que já existe a vida humana intrauterina, que aí se a mulher tirar, é considerado aborto. A medicina legal também ela vai ajudando. Alguma dúvida nesse slide, pessoal? Tranquilo? Samuel, vocês vão falar sobre isso, sobre a diferença de ética, moral, das teorias sobre a moral. Beleza? Tá tranquilo, né? Massa. Show, show, show. E aí, turma, psicologia judiciária, né? A gente, turma, depende também muito da psicologia, principalmente quando se trata de menores, sabe? De crianças. Até no fórum, é porque tá fechado. Mas tem um setor da psicologia super legal lá, que aí é muito para criança. Criança que foi, por exemplo, estuprada, né, pelo padrasto, que é uma realidade que acaba sendo comum, né? Infelizmente eu não dizer isso, mas acaba acontecendo muito. Ontem mesmo, eu fui intimar um avô que ele não poderia mais chegar no neto, porque foi feito, porque a mãe descobriu no neto vermelhidão no ânus do neto, uma criancinha de 7 anos, meu irmão. E aí o cara, enfim, é nojento mesmo. E aí também questões de adoção, questão de menor violado, questões de menor quando comete ato infracional. Ato infracional é quando o menor comete crime, né? Que aí o menor não comete crime, ele comete ato infracional. E o que é o ato infracional? É o menor cometer um fato análogo a crime. Eu já conversei sobre isso com vocês. Então, o menor, quando mata alguém, é crime? Não. É um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Mas não é crime, é ato infracional. Então, a psicologia judiciária, turma, ela nos ajuda muito, muito mesmo. Principalmente quando é para falar de menor. Às vezes o menor só tem ele como testemunha, só tem ele como prova, aí tem que vir um psicólogo para abordar, para tentar tirar daquela criança, sem traumatizá-la, né? Certas provas, certos elementos que possam ajudar o juiz a decidir se condena ou não um avô desse, por exemplo. Então, a própria psicologia nos ajuda também a trazer técnicas de mediação e conciliação, que se fala tanto, né? Hoje tudo é mediação, conciliação. Então, a própria psicologia ajuda muito a trazer essas técnicas, né? Então, a parte da psicologia a serviço do judiciário, que, servindo da psicologia, possibilita descobrir o falso testemunho, a autoria do delito. Enfim, a psicologia jurídica ela é muito bacana. Vocês vão fazer, acho que é no próximo semestre ou é no terceiro semestre, turma, que vocês fazem, psicologia jurídica. Criminologia também é uma disciplina optativa, se você quiser fazer. E estuda o homem criminoso, o delinquente, né, as razões pelas quais cometeu o crime. A criminologia ela bebe muito não só do direito, como também da sociologia, e ela ajuda o direito. Então, por exemplo, na criminologia, tem vários estudos para tentar determinar quem tem predisposição ao crime. Então, o cara vai e mede o crânio de vários criminosos, vários estupradores, aí mede o crânio, aí acha um padrão entre eles. Será que será que quem tem crânio nesse padrão, será que ele tem predisposição ao crime? Será que não? Então, o cara, os Nardoni mataram os par dele, a criminologia vai lá e tenta entender os estudos, né? A criminologia, ela acaba sendo a sociologia mais específica, né? Para tentar entender as razões do crime, os motivos do crime, as consequências do crime. E isso tudo é interessante para o direito, não só para elucidar o crime, não só para o direito conseguir, para o juiz aplicar uma pena justa, mas a criminologia também acaba sendo muito importante, turma, para o direito elaborar leis, né, que ajudem a diminuir a quantidade de crime, né? A criminologia compreende a antropologia criminal, que estuda as causas endógenas do crime, endógeno significa daquele crime, dentro daquele crime. A psicologia criminal, que pesquisa os processos do homem delinquente, qual é o processo, será que tem algum padrão no homem que comete o crime? Será que é por conta da pobreza? Será que é por conta da criação? Será que é predisposição genética? E a sociologia criminal, que investiga os fatores ambientais e sociais, né, do delito. Então, o que é que da sociedade contribuiu para aquele crime? Então, a psicologia, a criminologia, então, são todas ciências sociais muito importantes para o aluno do direito. Para o aluno do direito, não, né? Também para o aluno do direito, mas para o direito como um todo. Psicologia no segundo semestre. Pô, valeu, Samuel. Então, psicologia jurídica no segundo semestre. É super legal essa disciplina também. Beleza? E aí, turma, a gente acaba fechando a unidade 1, né? Porque a partir daqui eu já vi tudo com vocês. Porque as definições e acepções da palavra direito, a gente já falou que o direito ele tem 1 milhão de sentidos, né? 1 milhão de palavras falando. Então, tem vários sentidos, tem várias definições da palavra direito.
E aí tem definições nominais, que aí a professora aqui que é uma divisão mais dela, né? O que é importante aqui é vocês entenderem que o direito pode ser utilizado, o direito é uma palavra polissêmica, que ele pode ser utilizado com sem número de sentidos, né? Então o direito pode ser utilizado como justiça, como ciência, como norma, o direito pode ser utilizado não só como você ter direito mesmo àquilo, como direito subjetivo, como direito objetivo. Então, tem várias acepções da palavra direito, né? Tem, por exemplo, uma definição nominal. A definição nominal procura expressar o significado da palavra direito em função do nome do objeto que o direito estuda. Divide em etimológicas, da etimologia da palavra, da onde vem direito, e semântica, que significa o conteúdo, né, o sentido. Semântica vem do sentido. E aí ela coloca, né, a diferença de direito etimológica e de semântica. Aqui, turma, cada professor tem muita autonomia para tocar essa parte para frente. A professora Mary provavelmente acha muito importante essa parte, eu já acho que aqui é mais tranquilo, que realmente eu não acho que a gente precise aprofundar muito isso, não. Só que aí ela ia falar, né, do ponto de vista objetivo, que é o direito, conjunto de normas sociais, subjetivo, que a gente já viu, a cientificidade do direito. Então, a gente já viu também direito natural, direito interno, direito externo e direito positivo. Aí, turma, a cientificidade do direito, né? A ciência do direito é considerada uma ciência. E por ser um conhecimento sistematizado, com método e objeto próprio, com finalidade de construir um sistema jurídico, ou seja, um ordenamento jurídico do país. Turma, para ser ciência, precisa duas coisas. Precisa você ter um objeto de estudo e precisa você ter um método próprio de estudo. Então, para ser ciência, você precisa ter um objeto de estudo. Por exemplo, a biologia. Biologia estuda a vida, né? Bio, vida, logia, estudo. Então, a biologia estuda a vida. E a biologia, ela tem um método para estudar a vida. O direito, ele realmente, a gente tem que dizer que ele é uma ciência, porque ele tem um objeto próprio. Mas aí vem o primeiro problema. Qual seria esse objeto próprio do direito? O que é que o direito realmente estuda? E para alguns, né, a gente não consegue delimitar ainda, como eu já falei isso várias vezes. Mas a gente tem que dizer, e aí vocês vão brigar disso, que o direito, ele realmente tem um objeto próprio. Ele estuda as relações sociais e a aplicação da norma, né? Ele estuda a aplicação das normas nas relações sociais dos indivíduos com o Estado. Então, isso é o que o direito vem estudando. E o direito também, pessoal, tem princípios, tem regras próprias de estudo. O direito, ele tem, por exemplo, ele tem a hermenêutica, que é uma técnica de estudo da interpretação das normas jurídicas. A gente tem a epistemologia jurídica, que é o estudo sobre o conhecimento das normas jurídicas. Então, o direito, toda ciência, ela tem objeto próprio, tem um método de estudo próprio. Deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp. Toda ciência, turma, tem um método próprio, tem um objeto próprio e tem uma finalidade específica. Então, realmente, a gente pode dizer que a ciência do direito é, sim, uma ciência e que ela quer sistematizar, né? Por exemplo, quando eu falo aqui da pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen é a sistematização do direito, dizendo que a Constituição está no topo, as leis estão todas abaixo, isso é uma sistematização do direito. Então, a ciência do direito é uma ciência, é um conhecimento sistematizado, é tão sistemático o direito, é tão sistematizado que cada ramo do direito, né, tem seus princípios próprios, suas regras próprias. Por isso que vocês vão ver direito civil, direito penal, direito constitucional, processo civil. Então, existe uma sistematização, existe uma organização na ciência do direito. Então, é um conhecimento sistematizado, né, à toa que tem civil, penal, internacional, que tem método e objeto próprio, e tem a finalidade de construir um sistema jurídico, que é o que a gente chama de ordenamento jurídico, né? Então, o ordenamento jurídico do Brasil é tudo relacionado ao direito aqui no Brasil. Então, quando eu falo, o ordenamento jurídico brasileiro permite a pena de morte em caso de guerra declarada. Quando eu falo ordenamento jurídico brasileiro, eu estou me referindo a tudo que o direito representa aqui no Brasil. Então, o direito, ele quer fazer esse ordenamento jurídico do Brasil. Aí ela continua até, né, turma, falando do direito natural e direito positivo, que a gente já viu. E aí ela acaba aqui na página 31, né?
com Yering, a gente vai falar muito, vocês falam muito de Yering nessa disciplina. Então, por mais elevadas que sejam as qualidades intelectuais de um povo, se faltam a força moral, a energia e a perseverança desse povo, jamais poderá o direito prosperar. Então, talvez por isso que no Brasil tem tanto problema, né, da gente fazer prosperar o direito. Porque talvez falte moral, talvez falte força de vontade, né, que é a energia, e talvez falte perseverança. Então, muito da minha geração, da de vocês, da que passou, da que está vindo, a gente precisa se unir cada vez mais para fazer o direito prosperar. E o direito ser aplicado de maneira justa, de maneira equânime, igual para todo mundo, ele ser respeitado independentemente de quem esteja no polo passivo. Então, por exemplo, o direito ele ser respeitado independentemente se é o Lula ou não que está sendo processado, ou se é o deputado lá ou não. E aí, a Mary me falou que ela passou um exercício para vocês, que ela ia fazer um exercício para vocês. Vocês têm esse exercício? Pronto, ó, o objeto de direito seria a justiça, os métodos seriam inúmeros, está certíssimo. Porque não só a justiça, né? Justiça, as relações sociais, só se for o quiz. Bom, ela me passou aqui, turma, uma foto de algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui. Não sei se o Fernando tem. Ela passou só foto, não passou o PDF. Que essas perguntas é assim, ó. Exercícios. Explique por que a introdução do direito é uma disciplina e não uma ciência. Porra. Vocês pegaram isso? Fernando, tu tem isso? 2. Explique em que consiste a ciência jurídica. Eu acho que deve ser o quiz, como o pessoal está falando. Mas são as da nota de aula, eu acho. Tem também as questões no final da nota de aula. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Deixa eu tentar aqui fechar minha janela para ver se dá para vocês verem. Ela só mandou a foto, eu não tenho o PDF, infelizmente. Opa. Ela só mandou a foto, ó, esse aqui, ó. Foi o que ela me passou. Eu acho que essas questões são as que estão na final da nota de aula, na unidade 1. Pronto. Aí, e o quiz, como é que ela iria fazer? Ela combinou? O quiz está no AVA. Ah, tá. Então, turma, vocês vão fazer o quiz, né, até o dia 8, então, que tá aí o Igor dizendo, que ele acha que é até o dia 8, e aí vocês vão fazer esse quiz, certo? Eu não sei se a profa volta ou não, na segunda que vem. Se ela voltar, ou sendo eu, a gente vai iniciar a unidade 2. Aí o Antônio Neto tá confirmando, então até o dia 8 vocês têm para fazer esse quiz. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o monitor Fernando e também tem a mim, caso vocês precisem. Tá bom, turma? Vocês estão com alguma dúvida? Posso ajudá-los em alguma coisa mais? Não, prof, tá correto, tá tranquilo? Show. Então, pronto. Tudo suave. Calma, show. Então, pronto, turma. Eu vou fazer assim. Eu vou encerrar a nossa aula, a gente termina a unidade 1. Próxima aula, se for comigo ou com ele, provavelmente a gente começa a unidade 2, tá? Eu peço para o Fernando avisar vocês. Muito obrigado pela participação de todos. É sempre muito bom dar aula para vocês. Vocês são sempre muito participativos. Valeu, aula show, valeu. E aí, turma, a gente começa, caso eu vá iniciar a unidade 2 com vocês, eu mando a nota de aula para o Fernando. Perfeito? Pois então é isso, bom final de semana a todos, se cuidem, por favor. Se tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição. Eu tô